Oi pessoal, Carlos Palmer aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre objetivo no olhar. Mas o que é isso? Objetivo no olhar simplesmente é você olhar para um objeto ou para uma pessoa, para que você não fique com o seu olhar perdido em cena. Nós temos uma técnica básica para atores que estão começando e que não sabem como olhar na plateia. Às vezes você sobe no palco e não sabe para onde olhar, como é que eu olho, para onde eu olho, o que eu faço agora. Então a gente tem essas técnicas básicas. São 3 pontos: lado, frente e lado. Esses são os 3 pontos básicos que você vai olhar quando você não souber para onde olhar. A outra coisa é, você vai olhar nos olhos das pessoas que você está contracenando. Tem também uma técnica, isso vai muito de diretor para diretor. Tem diretor que gosta que, na atuação, o ator fale olhando para a plateia. Então a gente vai olhar para a plateia acima da cabeça das pessoas, que vai dar a entender que você está olhando para os olhos das pessoas, certo? Isso é uma outra técnica. A outra técnica é você olhar nos olhos do ator que você está contracenando, certo? E os 3 pontos que a gente nunca pode esquecer. Quando a gente estiver em cena posicionada, a gente olha para os 3 pontos. Ou seja, se a cena pede para você olhar para um determinado objeto, você vai olhar para um determinado objeto. Por exemplo, você tem que olhar que horas que são. E esse relógio está na parede. Então você vai olhar para o relógio na parede, fixamente. O ator tem que ter um olhar fixo, um olhar profundo, de profundidade. Porque o olhar é o espelho da alma. É através do olhar que nós conhecemos realmente a outra pessoa. Quais são as intenções das pessoas? Observem isso. Quando você for falar com alguém, olhe nos olhos dela. Você vai ver que você vai conhecer muito mais ela do que você simplesmente falar. Isso você tem que ter em mente. Uma outra coisa, você vai contracenar, vamos fazer de conta que você vai perder uma chave em cena. Então o ator, que é você, pega essa chave e coloca em determinado lugar. Só que o personagem que você está interpretando, ele vai pegar uma chave de um carro, certo? E vai procurar essa chave. Então ele vai colocar a mão no bolso, mas ele tem que olhar para o bolso, acreditar que está procurando realmente a chave, não fingir, mas procurar de verdade. Ele vai olhar para os bolsos, ele vai olhar nos móveis da casa, ele vai olhar realmente pelo chão para procurar essa chave, como se realmente ele tivesse perdido. Ele não vai fingir, ele vai acreditar que perdeu essa chave e vai olhar aonde está essa chave, até a hora que ele, encontra a chave. Para isso você tem que ter concentração, você tem que ter atenção, certo? E você tem que ter muito objetivo no olhar. Ou seja, o que é o objetivo? O meu objetivo agora é procurar a chave. Então eu tenho que olhar realmente para os móveis, para o espaço, acreditando que eu estou procurando realmente a chave, até eu encontrá-la. Isso é o objetivo no olhar. É ter algo o que fazer, é ter algo para olhar, certo? Isso é uma dica super importante para você, ator que está começando ou que está já fazendo alguma peça. Nunca é subir no palco com um olhar disperso. Sempre olhar para algo que dê referência para a cena, certo? Muita atenção nisso, que isso é muito importante. Muitas vezes não é só a fala que diz o que o personagem está pensando, mas muitas vezes é o olhar também que indica o que ele está querendo em cena. Observem isso. Observe, comece a fazer um treino, comece a se olhar no espelho em casa, comece a pegar essa chave, tá? E você coloca essa chave, por exemplo, na gaveta do seu criado mudo. E aí você imagina, aonde é que eu coloquei a minha chave? E você começa a realmente procurar debaixo das almofadas, debaixo do colchão, no chão, nas gavetas do armário. Procura, procura, procura até que você se lembre que você deixou a chave na gaveta do seu criado mudo. Aí você vai, abre, vasculha e acha a chave, certo? Faça isso, treine isso em casa, não só com a chave, mas com outro objeto. E aí você vai estar olhando para determinado lugar, com objetividade de procura. A dica é essa. Até semana que vem com Carlos Palmer.